Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Flying Portugal e esse é mais um vídeo do nosso programa de formação CCNA. Hoje nós vamos falar sobre NAT. É, Nós vamos começar a falar sobre NAT hoje e antes da gente começar na parte prática, né, de implementação no Packet Tracer ou em dispositivos ou no GNS3, nós vamos falar, eu vou tentar explicar um pouco para vocês o que vem a ser NAT e por que da necessidade de se fazer NAT. Bom, primeiro a gente tem que entender o seguinte: os endereços IPv4, IP versão 4, eles são, eles são endereços limitados. Como assim endereços limitados? Tem uma quantidade de endereços limitados. A quantidade de IPs e IPv4 não é uma quantidade ilimitada. Você tem uma quantidade limitada. Então, a solução que foi encontrada quando, vamos dizer assim, nos primórdios do desenho da internet, para se solucionar isso foi o NAT. Porque veja bem, a gente tem como é que funciona a organização disso? Os órgãos que regulamentam a distribuição de IPs no mundo, no mundo inteiro, na verdade, responsável pela distribuição dos IPs é um órgão chamado IANA. No Brasil é o Registro BR, registro.br, ele que faz a regulamentação disso. O que eles fizeram? Eles pensaram da seguinte forma: bom, a gente vai ter endereços públicos e endereços privados. Esses endereços privados muitas vezes é muito comum você falar assim, esse endereço é roteável ou esse endereço não é roteável. Na verdade, essa expressão ela não é uma expressão correta, né? Porque qualquer IP é roteável. Com qualquer IP você pode fazer roteamento. Na verdade, o que as pessoas querem dizer com esse endereço é roteável ou não é roteável é que esse endereço é válido na internet ou não. Esse endereço ele é roteável na internet ou não. Porque veja bem o que acontece hoje em dia. É, vamos imaginar que isso aqui é a sua casa, né? A casa de todo mundo hoje, 99% das pessoas no Brasil, né? 99% das pessoas aí que têm acesso à internet é dessa forma. A pessoa contrata um provedor, aí você coloca um roteador lá na sua casa, né? Um roteadorzinho desses, da D-Link, TP-Link, enfim. E ou você liga os computadores da sua casa direto via cabo, né? No roteadorzinho da D-Link lá que você comprou, ou você ou você usa via wireless no computador, no notebook, no telefone, enfim, no tablet, enfim. O que acontece? Acontece da seguinte forma: o provedor entrega aqui na interface que a sua internet está conectada um IP. A maioria dos provedores hoje, eles entregam um IP privado, um IP válido, um IP que é roteável, desculpa, um IP não válido, não privado, um IP público, um IP que é roteado na internet. E o que acontece? A sua casa aqui, muito provavelmente, em 99% dos casos, os IPs que vão estar nos seus computadores você vai ver esses IPs. Se você digitar um IP config na sua casa, para olhar seu IP, você vai ver que é um IP que está nessa rede aqui, ó, geralmente. Ó, nessa rede aqui, ó. Geralmente na residência a gente usa o IP de classe C, que é um IP privado que não é roteável na internet. É, e o que acontece? O seu roteador, cada requisição que um PC da sua casa, um host da sua casa faz para sair para a internet, esse roteador faz uma tradução desse endereço para o endereço que está aqui, ó. Para o endereço que está aqui. Na verdade, para ser muito sincero com vocês, é muito comum. Hoje não é tão comum acontecer isso, mas no passado, principalmente interior, os provedores terem a rede deles lá, a nuvem deles lá, e eles entregarem para os clientes um IP não um IP privado. E eles fazerem o NAT lá na nuvem deles aqui, entendeu? Lá na cloud deles. Mas hoje, se você for olhar aí na sua casa, é muito provável que você vai ter um IP público no seu roteador aí na sua casa. Existem sites que você pode ir nesses sites e você por exemplo, você consegue ver, por exemplo, o IP que está configurado na sua casa aí no seu computador. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Se eu colocar aqui agora meu IP,
Tá vendo? Ó? Eu tô com um IP válido, né? E olha o IP que está aparecendo lá quando eu saio para a internet, aparece esse IP aqui. Esse IP que aparece quando eu saio para a internet. Mas a minha máquina aqui, meu dispositivo aqui, ele está com um IP que não é válido. Deixa eu só dar uma pausa aqui, que eu vou ver como é que olha o IP aqui no Mac eu não sei. Só um minutinho. Bom, pessoal, então, voltando aqui, eu digitei meu IP no Google, né? E aí ele vai mostrar o IP que eu estou saindo para a internet, né? Mas aqui, eu fui aqui no meu computador aqui e fui aqui em preferências da internet e olha o IP que eu tenho, que está na minha máquina no momento, esse IP que está configurado aqui. Inclusive, o Mac é baseado em Unix, né? Então, alguns comandos, a maioria dos comandos do Linux vai funcionar no Mac. Aqui eu dei um ifconfig para mostrar as minhas configurações de rede. E olha aqui, ó, meu IP aqui, ó, tá vendo? 192.168.11. Desculpa, 192.168.0.11 e broadcast esse aqui. Então dá pra gente ver que a gente tá usando. Eu tô com a máscara /24 aqui na minha máquina. Então, e o que está acontecendo aqui? Está acontecendo, eu tenho um roteador wireless instalado aqui na minha casa. Aconteceu que quando o meu PC chegou no roteador, nesse roteador que está aqui na minha casa, ele, trans, ele, é, ele traduz. A palavra NAT significa Network Address Translator. Ele traduz o endereço, meu endereço que está chegando aqui, para o endereço válido da internet. E a explicação, o que as pessoas costumam dizer, ele não é o endereço privado, é o endereço não roteável. Então o que acontece é o seguinte, vamos fazer de conta que isso aqui, ó, é a rede, né? A rede que existe entre os provedores, que os provedores comunicam entre si. Tem uma grande nuvem aqui, né? Esse aqui não é matéria de CCNA e esse aqui são os provedores. E cada provedores aqui tem seus clientes, né? Cada provedores aqui tem seus clientes. Aí, um desses clientes aqui sou eu. Quando meu IP aqui, o roteador faz a tradução do IP, o que acontece? Mesmo se eu não fizesse, se eu cutucasse lá, se eu cutucasse meu roteador e trocasse o IP que meu roteador sai para a internet, o provedor não propaga esses IPs privados para a internet. Ele não deixa que esses IPs saiam. Bom, e a gente conhece, existe hoje três tipos de NAT: o estático, dinâmico e o PAT, que é Port Address Translator, ou Overload. A Cisco gosta de chamar de NAT Overload. A Cisco não usa muito essa expressão aqui. Inclusive, cai um laboratório na prova do CCNA sobre NAT Overload. E eu vou explicar para vocês qual que é a aplicação de cada um deles, como se é usado cada um deles. O nático dinâmico não é o que a gente faz muito no dia a dia, não. A gente faz mais o estático e o PAT. O estático é muito comum você utilizar em empresas para quando você quer, por exemplo, fazer redirecionamento de porta, esse tipo de coisa. Mas o NAT nada mais é que isso, é a tradução de endereço, para se a gente poder simplificar, a tradução de endereços privados em endereços públicos. O roteador faz um mecanismo aqui dentro dele, que a gente configura o comportamento, que traduz o endereço privado em endereços públicos, que pega todos esses endereços aqui que você pode usar na sua rede privada para endereços que são navegados na internet. Bom, no próximo vídeo eu vou explicar sobre PAT. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.